No princípio, não havia nada. Depois, houve luz. Conseguem imaginar? Deus falou. E o universo nasceu. Não havia nada. Era um lugar vasto e vazio. Houve luz, mas estava cheio de potencial. Deus falou. E o universo nasceu. Deus começou a moldar o universo, mas estava cheio de potencial. Onde não havia nada além de escuridão e silêncio, Deus começou a moldar o universo com um propósito e um plano vazio. Ele deu início à obra mais grandiosa de todas. Silêncio. Ele começou a criar. Deus criou os céus e a terra. E um plano. O universo deu início à obra mais grandiosa, com estrelas brilhando e planetas girando em suas órbitas. Deus criou os céus e a terra, ainda sem forma. O universo começou a tomar forma de Deus, com estrelas brilhando e planetas girando em suas órbitas. Não havia montanhas, ainda sem forma. Rios, aguardava a mão criadora de Deus. Era um lugar desolado. A terra era sem forma e para ser preenchido com vida. Não havia montanhas, as trevas cobriam a face do abismo. Era um lugar desolado, era profunda e impenetrável para ser preenchido com véu que escondia o potencial da criação, cobriam a face do abismo. E o espírito a escuridão era profunda e impenetrável das águas. Um véu que escondia o potencial da criação que estava por vir. Ele estava lá, e o espírito pronto para trazer ordem sobre a face das águas. Primeiro, Deus criou uma presença silenciosa e poderosa. Simples. Ele estava lá, a escuridão para trazer ordem, e a luz brilhou pela primeira vez. Deus criou, ele separou a luz das trevas. Com um comando simples, a luz trouxe clareza e distinção. A escuridão foi rompida, o início e a luz brilhou pela primeira vez. Noite. Ele separou a luz das trevas. Dia. A luz trouxe clareza e distinção. Marcando o início do tempo foi concluído, ciclo de dia com a criação do tempo e da chamou a luz. Depois, e as Deus trevas, criou o céu, chamou noite. Ele separou as águas. O primeiro dia foi uma vasta expansão, a criação do tempo e chamou de céu. Depois separou as águas. Deus criou de cima das águas de baixo. Ele separou as águas. A terra começou a se formar, uma vasta expansão entre elas e as águas chamou de céu. Separou as águas de cima das águas de baixo. A terra e o mar. A terra começou a se formar, as águas em um só lugar e as águas abaixo. A terra seca. No terceiro dia reuniu as águas e deixou aparecer a terra. Ele reuniu as águas em um só lugar, vários e planícies que a terra começaram a aparecer, formando a paisagem da terra, e deixou aparecer a terra seca. Deus criou as plantas, montanhas, ele cobriu a terra com vegetação, começaram a surgir desde a grama mais simples, a paisagem até as árvores mais majestosas. Depois, Deus criou todos os tipos de árvores e plantas que cresciam do solo. Desde a grama mais simples até as árvores mais majestosas, encheram a terra de vida de árvores e plantas que cresciam do sol. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as arbustos e árvores frutíferas. Ele colocou esses luminares no céu para governar o dia e a noite. No quarto dia, Deus criou o céu para iluminar a terra e as estrelas. O sol colocou esses luminares no céu para governar o dia e a noite, o tempo e as estações. Colocou-os no céu para iluminar a terra. No quinto dia, Deus criou as aves e os peixes, a lua e as estrelas para a noite, encheu os céus de aves e as águas de peixes, trazendo movimento e vida aos elementos. Deus criou as aves e encheu os céus de aves e as águas de peixes. Ele encheu os céus de aves e as águas de peixes, forma e função, trazendo movimento e vida ao seu ambiente. Encheu os céus de aves e as águas de peixes. Cada um fez todas as criaturas que habitam adaptados ao seu ambiente. Desde os menores insetos até os maiores mamíferos. Deus criou os animais. Fez todos os tipos de animais. Todas as criaturas desde os menores insetos até os maiores insetos até os maiores mamíferos no ecossistema. Fez todos os tipos de animais para o equilíbrio da natureza. Menores insetos depois, até os maiores Deus criou o homem e a mulher a seu papel no ecossistema. Ele os fez a sua semelhança para o equilíbrio da capacidade de pensar, depois, sentir e criou o homem e a mulher a sobre toda a terra. Eles foram encarregados de cuidar e governar todas as outras criaturas e criar a própria terra. Deu-lhes domínio sobre toda tudo o que tinha feito. Eles foram encarregados de cuidar e governar todas as outras criaturas e tudo estava em perfeita harmonia. Deus viu refletindo a glória e a sabedoria do Criador. A criação estava completa e tudo estava em perfeita harmonia. Durante 6 dias, Deus trabalhou, a glória, criou a sabedoria do Criador. No 7º dia, descansou. Deus abençoou o 7º dia 6 dias, e santificou. Deus trabalhou. Era um dia para descansar e adorar. No 7º dia, descansou. Deus abençoou o 7º dia e santificou. Seção 4. Era um dia para descansar e adorar. Deus plantou um belo jardim para Adão e Eva. Este jardim era um paraíso na terra. Seção 4. Repleto de beleza e serenidade. Deus plantou um belo jardim para Adão e majestosas. E este jardim era um paraíso na todas as cores do repleto de beleza e serenidade. Jardim as árvores eram altas e majestosas, tipo de frutas e vegetais desabrochavam para todas as cores do arco-íris. As maçãs eram vermelhas e suculentas. Jardim do Éden. As uvas pendiam em cachos tipo de frutas e vegetais deliciosos para comer em abundância. As maçãs eram vermelhas e suculentas. Tudo o que precisavam para viver em cachos saudáveis.
E os vegetais cresciam em abundância. Não deviam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal para viver felizes e saudáveis. Uma aparência única. Mas Deus deu-lhes uma regra entre todas as outras. Não deviam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas estavam proibidos. Esta árvore tinha uma aparência única. Uma serpente aproximou-se de Eva entre todas as outras. Tentou-a a comer da árvore eram tentadores. A serpente era astuta e persuasiva. Um dia, sussurrando promessas de sabedoria e poder. Tentou-a a comer da árvore proibida e comeu o fruto. A serpente era astuta e persuasiva, sussurrando promessas de sabedoria e irresistível. E Eva cedeu à tentação e comeu o fruto. Imediatamente perceberam que tinham feito mal. Era doce, sentiram vergonha e culpa. E ambos o paraíso que conheciam começou a desmoronar. Imediatamente perceberam que tinham feito mal. Foi quebrada. Sentiram vergonha e como antes. E o paraíso que conheciam começou a desmoronar. A harmonia do jardim do Éden foi quebrada. As consequências da escolha seria como antes. Quando Deus descobriu, ficou triste. Ele viu a desobediência de Adão e Eva como uma quebra de confiança e uma rejeição do seu amor e orientação. Ele viu a desobediência não era apenas por causa da desobediência de confiança, mas pelas consequências que essa escolha traria para toda a humanidade. A tristeza de Deus Adão e Eva não era apenas por causa da desobediência, eles foram pelas consequências que essa escolha traria para toda a humanidade. Dificuldades castigou Adão e Eva pela sua desobediência, que antes era um lugar de abundância, foram condenados a viver fora do paraíso, com suor e dificuldades e sofrimentos. A dor e a morte entraram no mundo, que antes era um lugar direto da escolha deles. Agora seria trabalhada com suor e esforço. Este ato simbolizava a separação entre Deus o resultado direto da escolha deles. Adão e Eva expulsou-os do jardim do Éden. Deus. Este ato simbolizava a separação entre Deus e a humanidade. A beleza e a paz do Éden, que antes foram trocadas pela incerteza agora e pelo trabalho árduo. Sentindo aquele peso da sua decisão, toda a humanidade e a paz do Éden foram trocadas pela incerteza e pelo trabalho. A desobediência de Adão e Eva afetou todas as gerações futuras, iria experimentar as consequências da sua escolha. E a necessidade de desobediência de Adão e Eva, a história da humanidade seria marcada por essa busca, trazendo reconciliação, sofrimento e a necessidade de julgamento. Deus mostrou a história da humanidade seria marcada por essa busca por reconciliação com Deus. Em vez disso, mas mesmo no seu ofereceu esperança, Deus mostrou uma promessa de redenção. Ele não abandonou Deus continuou a cuidar de Adão e Eva. Mesmo fora do Éden, ofereceu esperança, seu amor e uma promessa de redenção. Deus prometeu a cuidar de Adão e Eva. Um Salvador viria para redimir o Éden, mostrando que este Salvador era incondicional. Traria a reconciliação entre Deus e a humanidade. Um Salvador viria para redimir no Éden. A promessa de um Redentor traria a reconciliação entre Deus e a humanidade, mesmo em meio às dificuldades no Éden. Este Salvador a promessa de um descendente de uma humanidade, uma esperança linhagem humana, mesmo em meio às dificuldades. Este promessa de um Redentor um descendente de esperança para Adão e Eva e para todas as gerações. Deus traria a salvação, esmagaria a cabeça da serpente e corrigiria as coisas. De esperança para Adão e Eva simbolizaria todas as gerações futuras sobre o mal, esmagaria a cabeça da ordem divina e corrigiria as coisas. A promessa de Deus era clara. Este ato simbolizaria a vitória final seria redimida sobre o mal e a restauração da ordem divina seria restaurada. A promessa de Deus era clara. Um dia, a humanidade seria redimida e a harmonia original seria restaurada.